E tomou muito tempo, muito meu tempo. Então, vamos lá. Para resumir bastante para vocês. Depois eu disponibilizo, até sexta-feira que vem, disponibilizo a primeira parte das notas de aula, porque eu vou utilizar majoritariamente as notas de aula que eu utilizei na turma anterior. Só que na turma anterior, foi realizado duas partes, uma parte presencial, outra parte não presencial, remota. E eu fiz as notas de aula somente para a parte remota, então tem que construir essa parte introdutória para vocês agora, tá? Eu ia fazer isso nas minhas férias, então vou fazer a partir de segunda, eu faço essa compilação também. Então, essa aqui é a primeira aula de estatística, onde vocês vão conhecer os elementos de estatística em termos de teoria. Mas falando em estatística como estudo, tá? Antes de falar de dados, a estatística ela é uma ciência, para quem gosta de história da matemática, a estatística é uma ciência na qual ela uma análise, tá? Professor, Oi. o seu áudio está oscilando bastante, de alto para baixo. Assim. Ele fica baixo, depois ele aumenta bem. Então, não sei dizer. Eu vou tentar deixar meu tom de voz bem uniforme, tá? A estatística é uma ciência que ela foi concebida, ela foi formalizada, estruturada em relação à contagem de eventos e de informações da sociedade. O que isso quer dizer? A estatística ela surge a partir de buscar informações sobre um determinado fenômeno, e esse fenômeno era social. Existem autores na história da matemática que falam que a estatística ela surgiu em Roma. Por quê? Porque havia necessidade dos inquisitores e dos inquisitores, aquelas pessoas que realizavam tributos, de colher as informações de toda a população de uma cidade, nesse caso Roma. De forma estruturada, era necessário saber quantas pessoas tinham numa família, qual era a renda, qual eram as posses, e também quais eram as riquezas que essas famílias tinham, para que pudesse pagar os tributos de forma sistemática, não de forma assistemática, tá? Para que houvesse justiça em Roma. Então, houve, então, nesse caso, a contagem de elementos e realização de descrições das informações dos indivíduos e das famílias. Essa é uma viés, um embasamento da onde surgiu a estatística como necessidade social, tá? Existem outras vertentes que falam que a estatística surgiu antes disso, surgiu na Grécia, né, em relação à contagem dos senadores. Existem outra vertente que fala que a estatística surgiu na China, também no fato da contagem populacional. E a estatística foi evoluindo conforme o tempo como a ciência matemática. Nesse caso, a estatística ela surge como uma ferramenta não apenas social, mas uma ferramenta de análise biológica, física, química, uma análise geográfica, não necessariamente social, e a estatística passa a evoluir conforme a evolução da sociedade, principalmente na Revolução Industrial, tá? Principalmente na Revolução Industrial, porque a observação dos rendimentos das máquinas, ela tinha base física, tinha um embasamento físico, ela tinha um
contexto físico muito bem embasado, que é aquela fórmula do rendimento, né, da fórmula do trabalho e rendimento, mas, em termos de estatística, era observado, né, em termos de uma máquina, qual era o seu rendimento máximo e qual era a sua utilidade máxima. Então, não era engenheiro de produção, mas vamos falar que eram os encarregados da época, então eles observavam o rendimento da máquina e estimavam o tempo útil dessa máquina para que houvesse uma troca ou substituição ou uma realização de uma inovação que pudesse aumentar o tempo útil dessa máquina. Isso é tudo a partir de observação estatística. E assim foi evoluindo, né? Assim foi evoluindo. Para nós, economistas, a estatística é importante por quê? A estatística é importante por um motivo muito simples. Mesmo se você for trabalhar com teoria econômica, você tem que ter dados econômicos e interpretar estatísticas econômicas para que você possa corroborar a sua tese, corroborar a sua... você tem que, né, mostrar uma hipótese, né, e afirmar a sua tese. É essa a ideia. Só com teoria, um economista não consegue responder com 100% de certeza um fenômeno econômico. Por exemplo, a inflação é um fenômeno econômico que vocês já conhecem, que nada mais é que a velocidade do preço em relação ao tempo, tá? Estou falando em termos de a mistura da física com a matemática aplicada em economia. A inflação é a velocidade dos preços em relação ao tempo. Bem, quando você realiza uma análise das observações da inflação no tempo, você está fazendo uma análise matemática. Entretanto, as observações dos períodos de inflação em relação a certos produtos, a certas situações, você pode fazer uma inferência estatística. E ali você tem que saber descrever, né, os dados de maneira coerente. Tá? Então, esse é um exemplo a ser aplicado. Entretanto, com a estatística mais avançada, você pode fazer estimativas para a inflação futura, para 1 ano, para 2 anos, ou para períodos que você quer determinar. Né? Essas ferramentas são ferramentas avançadas, que você pode aprender num curso de econometria, ou pode aprender num curso de inferência, num curso de séries temporais, mas se você não tem essa base, se você tem pelo menos a base da descrição de dados, uma simples observação da inflação do tempo, você pode criar um gráfico de linhas e fazer uma descrição estatística da média da inflação no período, né, qual é o valor de inflação que mais se repete, que é a mediana, ou verificar o comportamento variabilístico, né, ou dispersivo da inflação no tempo, que é a medida de dispersão. Então, a estatística para a economia, ela é uma ferramenta essencial, tá, que vai te dar mais força nos seus argumentos. Tudo bem? Tranquilo enquanto a estatística, como ciência? Bem, tranquilo, professor. Tranquilo, então. Mas, como eu falei para vocês, a inflação, ela é um número. Nós chamamos esse número de estatística de dado, tá? O dado é um registro. Um registro. Tá? Esse registro, ele pode estar organizado ou não organizado. Em statistiquês, é estruturado ou não estruturado. Um dado estruturado são aqueles dados, aqueles tipos de dados que já estão tratados, estão formatados, formalizados, sistematizados, tá? Esses dados, quando são estruturados, estão dispostos, né, em tabelas, de uma forma que você consegue bater o olho e ver que existe uma regularidade. Tá? Não estruturada é aquele dado que não está organizado, tá? Então, geralmente, quando você for pegar um jornal na internet, um site, ele vai te informar a inflação, período, né, fechado, intervalo de início, intervalo de fim. E você pode observar que existe uma periodicidade, existe um conjunto de dados que já está estruturado,
Você não precisa ficar fazendo conjectura quer dizer fazendo suposições daquela organização dos dados, entendeu? Então, os dados já estão organizados de tal maneira que você compreenda o comportamento daquela variável, tá? Então, se você for analisar no IBGE os dados do Produto Interno Bruto dos municípios, eles já estão estruturados, você consegue observar eles de uma forma organizada, tá? Só que, conforme vocês vão avançando em economia, vocês vão entender como captar informações econômicas. E essas informações econômicas geralmente são informações quantitativas. Às vezes, tá? Às vezes você vai num banco de dados e esse banco de dados ele está numa extensão do tipo CSV, separados por vírgulas, ou numa extensão DTA, que é Stata, ou uma extensão .r, que é do próprio R. Essas informações elas não estão organizadas, elas não estão estruturadas, então você tem que, né, baixar e tratar. E você tem que entender como fazer isso. Mas isso é outra história. Você entender que estruturado é organizado, não estruturado é não organizado. Há alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, né? Tranquilo. Beleza, então. Dados não estruturados são dados não formatados. Geralmente, os dados não estruturados, eles são chamados de brutos. Os estruturados também, tá? Porque quando você tem dados brutos, são dados que não houve um tratamento para você chegar numa forma que você queira. Um dado estruturado não necessariamente é um dado tratado, tá? Por exemplo, se você pega informações de desemprego mensal no site do CAGED. CAGED putz, eu não sei eu não sei o que significa CAGED, mas é sobre desemprego. Deixa eu ver o que significa CAGED, eu não lembro. Eu só... A RAIS, né? A RAIS é a pesquisa de... o CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, tá? E a RAIS é um anuário de indicador de informações sociais do CAGED. Eu vou fazer análise em relação ao anual de informações sociais, né? Quem for fazer análise de economia do trabalho, economia social, e quer analisar desemprego, por exemplo, você vai, então, nessa base de dados do CAGED, do RAIS, por exemplo, lá no RAIS tem o desemprego mensal, né, por município, por estado, ou por indivíduo, dependendo do tipo de dados. O que acontece? Se você quer analisar, também salva, suponha que tenha de 1980 até 2020, mas você não quer analisar de 1980 a 2020, você só quer uma parte. Tá? Eles já estão estruturados, está estruturado de 1980 até 2020, mas você quer só, sei lá, de 2017 a 2020, então você vai fazer um recorte que vai tratar esses dados, entendeu? Então, não necessariamente os dados estruturados são dados já tratados, tá? Os dados não estruturados, especificamente, são dados não tratados, você tem que fazer um tratamento. Mas os dados estruturados não necessariamente são dados tratados. Dados tratados é depois que você quer achar uma forma para os dados na sua forma final, entendeu? Entendeu essa ideia do tratamento de dados? Os dados brutos são aqueles que não têm tratamento. Então, você pega lá de 1980 até 2020, mas você só quer um recorte, então você vai tratar cortando um período. Essa é a ideia. Ok. Só que tem que diferenciar o tipo de dado. Os dados são separados em primário e secundário. Tudo que eu falei para vocês aqui são dados secundários. O que são dados secundários? Depois eu falo primário para é mais fácil. O que são dados secundários? Ele já tem uma fonte que você pode tirar. Os dados secundários vêm de uma fonte secundária. Essa é a ideia. Eu falei de RAIS, falei de CAGED, IBGE, IPEA, qual mais? IBGE, IPEA, IPARDES, IBGE, galera, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IPEA é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Lá tem dados regionais, macroeconômicos, sociais, de indústrias, né, que pode
tem intersecção entre análise regional, macroeconômica. IPARS, quem mora no Paraná, é o Instituto Paranaense de Desenvolvimento do Paraná, lá tem os dados municipais, né, de cada município do estado do Paraná. Por exemplo, SEAD, em São Paulo, que é a Secretaria de Defesa, Secretaria de Defesa do Estado de São Paulo, você pode tirar dados ali de criminalísticos, dados de população, né, SEAD, em cada estado tem uma base de dados específica. Então, esses dados já têm uma fonte, né, porque foram esses institutos, esses sistemas que pesquisaram, fizeram as pesquisas, e ali eles colocaram esses dados estatísticos, né, e aí você vai lá na fonte e pega esses dados já coletados, já argumentados, para que você possa utilizar esses dados sem nenhum problema, você tem que citar essa fonte. Dados secundários, geralmente, você cita a fonte. Os primários também, mas tem um segredinho. Tá? Os dados primários são aqueles que a coleta dos dados, ela foi, né, de origem própria. Tá? Você fez o questionário, você fez alguma intervenção e você gerou os dados. Então, quando você faz um questionário de perguntas e respostas, essas perguntas e essas respostas geram informações, geralmente são os dados. Por isso que são primários, vem de uma fonte primária, tá? E quando você faz isso, você quando vai mostrar esses dados num trabalho, a partir de uma tabela, de um gráfico, você cita lá na fonte que foi elaboração própria, ou elaboração do autor, tá? Quando é dado primário, você cita dessa forma. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, professor. Tranquilo. Em termos específicos, os dados primários são informações que nunca foram coletadas e estruturadas. É os questionários. Secundários já foram publicados. A palavra-chave dos dados secundários é a publicação. Eles têm uma publicação que você pode baixar esses dados aqui na internet, ou antigamente, quando não tinha internet, você ia no instituto e solicitava esses dados para o chefe, né, chefe da pesquisa estatística. Tá bom? Especificamente, eu só estou falando de dados econômicos, especificamente, tá? De forma específica. Os dados econômicos são dados de natureza econômica, que vai trazer uma informação econômica ou que tenha relação com a economia, tá? Economia na parte teórica e você faz a parte empírica. Teoria é aquilo que você lê nos livros, principalmente micro, macro, e empírico é aquilo que você pega as informações reais e você, né, faz uma análise, tá? Então, você faz uma análise empírica, você faz um experimento econômico com informações reais, tá? Então, eu coloquei 3 tópicos aqui que você utiliza dados econômicos com bastante exaustão. A inflação, já disse, né? A inflação, você pega a informação da inflação de um produto, de uma cesta de bens, e você faz uma análise dos preços no tempo, ou nas regiões, depende da sua pesquisa. Aqui, a produção agrícola, por exemplo. A produção agrícola é bem simples para se analisar. Você pega a produção agrícola de um bem, né, de uma oleaginosa, como a soja, ou como o milho, e você faz, então, a análise da produção num período, ou a análise da produção em um estado, ou a análise da produção em uma região. Ou você pode variar o tempo, variar o espaço, ou variar tempo e espaço, depende da sua análise, certo? Você pode pegar as informações da produção agrícola em quilos de grãos produzidos, ou pode pegar as informações em hectares, ou pode pegar a informação em sacas, ou mesmo você pode pegar a informação da produção agrícola em reais, né? A produção transformada em valor monetário. Então, depende da sua ótica, né? Depende do seu objeto de pesquisa, mas esses dados
não são difíceis de encontrar. Por exemplo, os dados tanto de produção de grãos, em termos de hectares, ou em termos de quilos, você pode encontrar lá no site do Agrostat do MAPA. MAPA é o Ministério de Agricultura e Pecuária. Agrostat é o sistema de estatística agronômica do MAPA. Lá tem tudo. Produção de grãos, pecuária, o que mais? Produtividade, área plantada, capital físico, capital físico você encontra mais ou no censo agropecuário ou na Anfavea. Anfavea, senhoras e senhores, é a Associação dos Veículos Automotores do Brasil. Então, lá você encontra o capital físico, que nesse caso são os tratores, são as colheitadeiras. Então, você pode encontrar essas informações nesse site da Anfavea. Por exemplo, se você quer usar os fertilizantes como um capital físico, você vai, então, na AMA, né, Associação dos Misturadores de Adubos. Então, você consegue ali fazer, então, uma captação de informações econômicas da produção agrícola. A produção, no geral, a produção de um país, você consegue, né, dos dados macroeconômicos, você pode, então, também buscar essas informações de produção na Firjan, né, que é a Federação das Indústrias do Brasil, na Firjan do Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, né, a Firjan, Fiesp, nos sistemas que englobam os 5S, né, Senai, Senac e tudo mais, mas dentro eles conseguem a produção industrial de um país, certo? Tudo bem enquanto as fontes, enquanto as instituições que fornecem essas fontes secundárias, esses dados econômicos? Alguma dúvida? Da minha parte, não, professor. Tranquilo, né? O professor, Oi. Pode falar. não, agora eu vi ali, deixa quieto. Ó, aqui eu coloquei algumas fontes, ó, IBGE, SEAD, IPARDS, BCB. O que é BCB? Banco Central do Brasil. Ah, mas o Banco Central do Brasil não trabalha com informações monetárias? É isso mesmo, monetárias. Mas o que tem no BCB, Banco Central do Brasil? É que assim, economia monetária, acho que vocês vão ter no quarto ano. Uma das vertentes da macroeconomia é o controle da moeda, tá? O controle da moeda e as funções que a moeda exerce, tá? As funções que a moeda exerce. Tanto a moeda como o controle da oferta de moeda a partir dos juros, tá? Então, no BCB, no Banco Central do Brasil, você consegue encontrar algumas informações sobre o estoque de moeda que tem no Brasil nos períodos aí a serem analisados, o estoque de moeda em termos de moeda física, moeda digital, né? Agora tem o Bitcoin, né? Essas moedas virtuais. O que mais? Você consegue entender como funciona a composição da moeda e você consegue fazer algumas inferências, tá? Você consegue dados, consegue informações de uma maneira bem fácil no site do Banco Central do Brasil. O SUS. Por que falar do SUS, senhoras e senhores? Por que falar do SUS? Tanto o SUS, depois eu vou falar do SUS e do INEP. Tá? Esqueci de colocar o INEP aqui. Por que SUS e por que INEP? O SUS tem informações relacionadas à saúde. E saúde é uma vertente da economia que é crescente e é muito interessante de estudar. Por quê? Vou perguntar uma coisa para vocês, tentem responder de maneira que não seja emotiva. O que influencia o indivíduo a fumar um cigarro? Satisfação, prazer. Lazer, qual mais? Prazer, vício. Vício, mas vício, ele começa a fumar por quê? Sentimento de pertencer ao grupo, manada. Não, tem fatores econômicos. Tem fatores econômicos envolvidos.
certo? Tem fatores econômicos que podem explicar o indivíduo a fumar, tá? Ele pode ser estimulado a fumar, né? Porque tem os dois motivos, né? O interesse econômico do cigarro, ele é assim, conforme vai aumentando a escolaridade, o indivíduo tende a fumar ou tende a não fumar? Por quê? Uma fuga da realidade, no caso? Não, é uma fuga da realidade, já é psicológico, né? Mas, por exemplo, se aumenta a escolaridade do indivíduo, ele tende a fumar ou tende a parar de fumar? Para. A semana que vem eu ensino isso em econometria, mas tende a parar, por quê? Por causa tanto da hipótese econômica do índice de vida, mas a hipótese da saúde, que ele ganha consciência, tá? Ele vai ganhar consciência para que ele não, né? Conforme passa o tempo, ele vai observar que o preço, o custo de oportunidade de fumar é maior, entendeu? É maior, fica maior. Isso, a escolaridade isso é provado economicamente, que a escolaridade dá esse aval, entendeu? O salário também, tá? O salário também faz com que ele fume menos. Por quê? Porque ele proporciona mais, proporciona outros benefícios, entendeu? Isso é mensurável, proporciona outros benefícios. Por exemplo, uma melhor alimentação, remédios que ele pode adquirir para que ele possa parar de fumar, que mais? O exercício físico, ele, né, a propensão a pagar por exercício físico é maior que a propensão a pagar por um cigarro. Então, assim, ele vai trocar, né? Ele vai trocar. Então, conforme aumenta o salário, ele tende a diminuir o uso do cigarro. Então, tudo isso tem a ver com a economia da saúde. E esses dados, né, sobre o indivíduo em relação à sua condição de saúde se encontra num site e também num software chamado DataSUS. Alguém já ouviu falar do DataSUS? DataSUS tem todas as informações de internação, de natalidade, mortalidade, de prontuário, tá? Dos indivíduos em relação a estadia em hospitais, né? Em relação aos registros de prontuário, fica tudo no DataSUS, dali dá para saber se o cara tem comorbidade, se o cara tem diabetes e tudo mais. Diabetes entra dentro da comorbidade. Se ele é fumante, não é fumante, e assim vai. E aí dá para você fazer uma inferência estatística e relacionar com algumas coisas que tem a ver com a economia. Por exemplo, tem um amigo meu que fez um doutorado lá na UEM, ele é meu veterano, chama Ítalo também. Ele fez uma pesquisa sobre quais são os fatores econômicos que influenciam nos acidentes de carro. Fatal. Acidente de carro fatal. A bebida, ela tem a relação. Mas, em termos de economia, pessoas que ganham, pessoas que têm maior salário, a probabilidade de sofrer um acidente fatal é menor. E isso ele não conseguiu explicar ainda, mas existem algumas hipóteses, tá? Existem algumas hipóteses. Então, assim, a palavra dá para explorar muito esses bancos de dados. E conforme vocês forem estudando economia, e você se interessar por uma área específica, existe dados, nem que não sejam confiáveis. Por exemplo, economia do esporte. Eu fiz um artigo, até eu vou falar para vocês que eu tenho que fazer as correções obrigatórias, tá? Tem que fazer as correções obrigatórias, me pediram fazer as correções obrigatórias. Por exemplo, eu fiz um artigo, utilizando a teoria dos jogos, sobre os contratos, né? Os contratos as negociações de contratos dos jogadores da Série A do futebol brasileiro.
Os dados que eu utilizei são da Transfer Market. Daí o revisor do artigo, ele falou que o Transfer Market não é muito confiável. Mas eu vou colocar depois no artigo, né, que não é muito confiável, mas é o que eu tenho, entendeu? Então, existem dados confiáveis e não confiáveis, né? Mas mesmo assim, se você procurar, existem informações da área que você quiser pesquisar. Eu fui atrás do esporte e consegui, entendeu? Se você quer pesquisar sobre pesca, sobre videogame, sobre, sei lá, aquilo que você queira, por exemplo, você quer pesquisar sobre indústria armamentícia no Brasil, você vai conseguir, tá? Tenha paciência, você consegue. E consegue fazer uma boa pesquisa econômica, tá? Agora, se vai trazer os resultados que você quer, é outra história. Tudo bem? Uma dúvida? Beleza, professor. Da minha parte, tranquilo, por enquanto. Então, olha só. Essa aqui era uma tarefa e eu esqueci de fazer Ah, beleza. Faz o seguinte. Eu vou abrir um formulário aqui. Vou terminar essa aula. Deixa eu ver que horas são agora. 9h47. Dá para ir mais, hein? Vou fazer um formuláriozinho aqui. Essa é a primeira tarefa que eu gostaria que vocês fizessem. Essa tarefa é bem bacana. Por quê? Porque você vai pesquisar uma variável econômica que você tem interesse. E vai tentar obter dados dessa variável econômica. E aí você vai responder e entregar pelo formulário, tá? Não por e-mail, por formulário. Seguintes perguntas: se eles estavam estruturados, se estavam tratados, se eram dados primários ou secundários. Por quê? Qual era a fonte, não forte, qual era a fonte de dados que foram. Qual a fonte de dados? Bem simples, tá? Coisa de internet, tá? De internet. Então, você vai, assim, o que você quer pesquisar em economia? Qual é a coisa que você quer pesquisar em economia? O que você tem interesse em pesquisar em economia? Será que tem dados para pesquisar? Então, é isso que você vai fazer. E aí você vai verificar se tem um banco de dados coerente. E aí você vai escrever essas respostas. Eu vou colocar aqui as mesmas perguntas no formulário. Você vai responder essas perguntas de maneira que você tente entender, né, consiga absorver essas informações essenciais dessa primeira aula. Porque essa primeira tarefa, ela vai te dar a condição de você entender o que é estruturação de dados ou tratamento. Provavelmente esses dados vão estar estruturados, mas não vão estar tratados. Por quê? Porque para você tratar eles, você tem que ter uma delimitação. Você sabe o que é uma delimitação? Delimitar o teu objeto. Eu quero pesquisar sobre, sei lá, produção de peixes. Beleza, mas aonde? Qual período? Entendeu? Tem que delimitar. Uma pesquisa, em qualquer área, você tem que ter um limite. Você não vai pesquisar, por exemplo, quando você faz o TCC, você não vai fazer o TCC sobre produção agrícola, ponto. Porque a produção agrícola é extensa, se você analisar em termos gerais. Então, você vai delimitar. A produção agrícola no interior do Paraná, ou no norte pioneiro, entendeu? Essa é a sacada. Entenderam essa ideia? Entendi. Sim, professor. Então, é isso que vocês vão realizar, tá? Eu vou dar Deixa eu só fazer um Ctrl C. Beleza, acho que vou fechar por aqui mesmo. Como a gente tem bastante tempo comparado com o ano passado, não preciso ficar muito não. Esse primeiro trabalho já acho que já está legal para vocês. Não vou acelerar
esse trabalho não. Por quê? Porque se eu falar de amostra e população, aí vocês perdem o foco desse primeiro conteúdo. Eu não quero isso, não. Um passo de cada vez. Ó, aí eu já mando o formulário para vocês. Daí, só fazer uma pergunta só para vocês, em termos de organização lá no Lava. O pessoal tá deixando os formulários eles estão fazendo uma aba de formulário ou estão deixando os links, como é que é? Eles fazem aba de cada aula, aí eles deixam a aula e a atividade que tiver. Ah, beleza. Se for assim, então não tô errado. Então vou fazer isso também. Porque se eu faço uma aba a cada aula, fica mais organizado. Organizado. Então, vou fazer por aba também. Peraí que eu já mando para vocês aí. Com as mesmas perguntas, tá? Peraí. Vou mandar para vocês aí o link. Depois, na segunda, quem não conseguir o link, na segunda eu já lanço lá no Ava já aí responde na segunda o formulário e tudo mais. É só essa semana mesmo que eu vou me organizar, deixar tudo bonitinho. Olha só. Uhum. São as mesmas, eu fiz as mesmas perguntas, tá? São as 4 perguntas, então vocês vão na internet, vão pesquisar. Senhoras e senhores, pesquisam aquilo que você quer para o seu TCC. Se você quer pesquisar sobre história econômica, vai e pesquisa. Se você quer pesquisar sobre, sei lá, economia oculta, vai e pesquisa. Pesquisa o que você deseja. Por quê? Porque aqui é o primeiro filhote do seu TCC. Se você tiver, mesmo se você não tiver interesse em colocar estatística na sua pesquisa, pelo menos vai atrás, procura onde tem fonte, procura onde tem informação, né, e procura ver o que está acontecendo com essas informações estatísticas, com esses dados, que vai te ajudar bastante a escrever um texto, vai te ajudar a ter argumentos, tá? Vai te ajudar pelo menos ter um embasamento, tá? Se você não quer colocar nada de quantitativo na sua pesquisa, pelo menos corre atrás da fonte de dados, corre atrás do que está escrito, corre atrás do comportamento, porque pelo menos isso vai te ajudar a ter um embasamento, que é um embasamento real, tá? Não que o teórico não seja real, mas teórico é teórico, tá? Teórico é uma coisa que é passível de contra-argumento, tá? Quando você usa dados, é muito difícil alguém refutar. É muito difícil alguém falar para você o contrário, tá? Então, essa dica que eu dou como pesquisador para vocês, tá? Como pesquisador, quando você tem mais informações quantitativas e aliado à teoria, melhor será seu argumento e melhor vai ser a sua vida como pesquisador, como economista, como empregado, como um autônomo, tá? Porque o embasamento não é uma mentira, tá? Não é uma mentira. Não que a teoria não seja, mas a teoria sem o empírico ela acaba sendo apenas teoria e é fácil de refutar, tá? E é fácil de refutar. Entenderam?
Galera, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Poderia estar continuando, ó. Me fala população, amostra, experimento. Aí eu vou deixar isso aqui para a próxima aula. Por quê? Para não mexer muito com a cabeça de vocês, não. Pode ser, ó, se vocês quiserem que eu continue. Vocês decidem. Bem, gente. Deu a hora também. Porque é o seguinte, eu recebi, uma das, eu vou falar a verdade. Uma das recomendações que eu recebi foi que as aulas não podem ser muito extensas. Que eu vi reclamação dos alunos e por isso que eu estou falando para vocês. Se vocês quiserem que eu estende aí, eu estendo. Decidam aí. Pode fazer o que você achar melhor, professor. Vocês não vão estar cansados, não? Oi? Vocês não vão estar cansados, não? Pô, se achar que é necessário, pode dar aula, sem problema nenhum. Para mim é diferente. Diferente. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou só falar só de mais uma coisa, aí eu encerro, tá? Aí eu retomo na próxima aula. Só vou falar de população e amostra. Pode ser? Pode. Assim, galera. População e amostra, tá? São as unidades elementares da estatística. Tá? Se eu falar só de população, eu já venço a estatística como um todo. Mas eu preciso da amostra por quê? Em estatística, nós temos que pensar no econômico sempre, tá? População é o conjunto de todos os elementos de determinado evento que você quer analisar. Simples assim. Ah, quero analisar eu quero analisar a UEMP, quero analisar os estudantes da UEMP. Então, a população da UEMP de Cornélio, tá? Olha só, como a UEMP de Cornélio tanto pode ser uma população como uma amostra, dependendo do objeto. População, ela é o seguinte, se eu quero analisar só a UEMP de Cornélio, vai ser uma população dos estudantes da UEMP, porque matemática, biologia e geografia já foi para o campus. Então, você pega os 9 cursos da UEMP e faz uma análise. Ah, eu quero analisar a dieta alimentar dos alunos da UEMP. Então, você faz uma análise de dieta alimentar. E se você analisar toda a população, você vai realizar o censo. O censo é a entrevista, a coleta de informações de todo mundo. Então, é o censo. Só que, para realizar essa coleta, se pensar no economês, depende da viabilidade do seu processo. Por quê? Para realizar a informação da coleta de todo mundo, leva-se muito tempo, é caro, né? É caro no sentido de perder tempo, é caro no sentido de gastar mais papel, é caro no sentido que uma galera, tipo, vai dedicar muito tempo ali fazendo as entrevistas, então é caro, o custo de oportunidade é alto. Então, você restringe a um subconjunto dessa população. Esse subconjunto que você pega, que seja significativo, em termos de estatística, é chamado de amostra. A amostra é um subconjunto da população dos elementos, do conjunto, a amostra é um subconjunto dos elementos da população, é um subconjunto finito, tem que ser menor do que o número de elementos da população. Então, nesse caso, quando você realiza uma pesquisa na amostra, ela torna-se mais viável, certo? Ela torna-se mais viável. É a mesma história, por que eu estou falando de viabilidade? É a mesma história, olha a ideia da população e da amostra. É a mesma história do nosso sangue. Nós temos 5 litros de sangue no nosso corpo. Se nós fôssemos biomédicos, quiséssemos analisar todo o sangue do nosso corpo, nós deveríamos tirar todo o sangue do nosso corpo e morreríamos, provavelmente. Se pega uma amostra de determinados ml, pouco, 5 ml, 10 ml de sangue, para fazer, por exemplo, um hemograma. O hemograma é aquela análise de plaquetas, hemoglobinas, para verificar se o nosso sistema imunológico está bom ou ruim. Entendeu?
Então, nesse caso, retira-se uma amostra, entendeu? Retira-se uma amostra. Então, quando você for escrever sobre o teu TCC, não fala assim que você tirou pegou 100 amostras por exemplo, num universo de 1.000 pessoas da UEMP, peguei 100 amostras. Não, você pegou uma amostra com 100 elementos, tá? Até eu errei isso, eu falo isso porque eu errei isso na dissertação, a professora me judiou lá no dia que eu fui defender minha dissertação, porque é uma amostra com tantas informações, tá? Então, a amostra, ela torna-se um experimento estatístico mais factível. Factível quer dizer o seguinte, mais acessível a ser realizado, tá? Então, nesse sentido, um experimento é um processo que você vai medir, tá? Um resultado possível que você envolva incerteza ou certeza, né, dependendo do experimento. Mas, geralmente, você mede mais do que um resultado e coloca uma dúvida sobre o resultado inicial, que é a hipótese. Tá? O experimento estatístico é um processo de medição de uma determinada certeza ou uma determinada incerteza, dependendo do objeto. Vocês entenderam o que é um experimento? Experimento envolve uma tomada de decisão, uma incerteza, e envolve os procedimentos para a realização do experimento. Essa é a ideia. O experimento ele pode ser realizado em uma amostra, uma população, tá? Para que você realize um experimento, você tem que cumprir a etapa. Quais são as etapas? São as etapas experimentais da estatística. Tá? As etapas experimentais da estatística. Todo experimento estatístico para pesquisa de dados, principalmente dados primários, tem que pegar lá o objetivo. Lembra que eu falei para vocês? Pesquisar uma variável econômica? Qual objetivo você vai pesquisar a variável econômica? No primeiro momento, o objetivo é qual? O professor mandou. O professor Ricardo mandou fazer esse experimento. Mas, lá no TCC, você vai ter um objetivo muito específico, que é pesquisar tal assunto, por tal motivo, entendeu? Geralmente, você faz um experimento estatístico porque você tem um objetivo a alcançar. Você não faz experimento estatístico porque você não só quer fazer, porque você, mesmo se for por processo de aprendizagem, você tem um objetivo da aprendizagem. Vou realizar um experimento, perguntar qual é o time que os meninos do terceiro ano torcem. Você já tem um objetivo. O objetivo é entender qual é o time que o pessoal torce. Mas se você for mandado por alguém, você tem um objetivo de aprendizagem. Né? A população, você tem que entender qual é a população para dentro do seu objetivo. Certo? A coleta de dados é aquela que você vai coletar de forma primária, se você fazer um questionário, de forma secundária, se você está analisando, geralmente um fenômeno econômico, você usa dados secundários, tá? Então, você já tem uma fonte de dados ali que você vai pesquisar. Nada te impede de perguntar para as pessoas certas situações, você vai utilizar dados primários. Métodos e medidas, você tem que entender como aplicar a sua pesquisa e quais são as medidas que você vai tomar para realizar a pesquisa. Por exemplo, os métodos. Se for um questionário, você tem que entender quais as medidas que você vai tirar. Se você quer analisar o perfil alimentar das pessoas, você pode perguntar IMC, pode perguntar hábitos de alimentação, se ela come de manhã, se ela come à tarde, se ela come à noite, tudo mais, entendeu? Então, os métodos e medidas você tem que ter de cabeça aí o que você tem que pesquisar. Tá? Unidade de amostragem, vou fechar aqui, que na próxima aula eu já falo sobre isso, tá? Porque eu tenho que falar tipo de amostragem, eu tenho que mostrar quais são os tipos de amostragem, aí tem cálculo. E não quero enrolar de vocês. Então, a unidade de amostragem é simples. Se a pesquisa for realizada por meio de levantamento, você tem que definir unidade de medida padrão da amostragem. Por exemplo, se você quer analisar comportamento da dieta alimentar dos alunos da UFSCar, da UEMP, da UEMP, você vai entrevistar o indivíduo. Agora, você quer analisar o desemprego das famílias. Você vai entrevistar uma família, vai entrevistar todos os membros daquela família
e você vai juntar aquelas informações e vai transformar numa unidade familiar, entendeu? Por exemplo, se você quer entrevistar, entrevistar não, se você quer analisar, vamos pensar em dados secundários, se você quer analisar perfil eleitoral dos municípios, você vai, então, pegar uma série de municípios e vai analisar o perfil eleitoral. Se o cara vota para a esquerda, se aquele município vota para o indivíduo da esquerda, se vota para o indivíduo da direita, se em um município ele tem uma condição de anular mais votos do que o outro, entenderam? Então, depende do objeto, você faz, então, o seu delineamento da unidade amostral. Tá bom? E depois você vai escolher o tipo de amostragem. De acordo com o objetivo, e isso eu vou falar na próxima aula, porque eu não vou entrar nisso agora, vai enrolar a cabeça de vocês, porque, ó, tem cálculos, tá? Você tem que escolher o tipo de amostragem, mas só dando uma palhinha da aula de terça-feira. A amostragem, existem tipos de amostragem. Por exemplo, eu não sei como é aí, em Cornélio deve ser a mesma coisa, mas sim, deve ter alguém que está lá no calçadão de Cornélio Procópio e pergunta, o senhor quer comprar, o senhor pode responder algumas perguntas para mim, por gentileza? Como a Riachuelo lá, a moça da Riachuelo, da Renner. Tem Riachuelo em Cornélio? Tem Riachuelo? Ourinhos, Cornélio? Quem mora numa cidade que tenha um centro mais à vontade? Riachuelo não tem Cornélio. Não tem? Putz. Tem, por exemplo, não sei. Mas aqui em Londrina, por exemplo, quando você está passando no calçadão, existem aquelas pessoas que estão aquela plaquetinha na mão, perguntando, olha, você quer fazer um cartão? Você quer fazer um cartão? E essas pessoas perguntam ao acaso. Elas não têm uma sistematização para perguntar, passa a primeira pessoa, perguntei, espero 4 pessoas passarem, depois eu pergunto para a quinta, depois para a nona. Esse é outro tipo de amostragem. Ela pergunta ao acaso, ela pergunta sem um método, certo? Ela pergunta sem um método de tirar informações de elementos, tá? De elementos que compõem uma determinada população e o subconjunto que é a sua amostra. Isso é uma amostragem simples ao acaso, uma amostragem não probabilística, tá? Mas quando eu tenho a amostragem simples ao acaso, aquela que... Amostragem simples, tá? Quando eu tenho amostragem simples, é aquela que eu tenho um número de elementos finito. Por exemplo, na sala de aula, eu tenho 30 alunos e vou perguntar para 5. Então, a probabilidade é simples ao acaso, porque de 30 pessoas eu vou entrevistar 5, então, a cada 6 pessoas, né, em termos de formalização, a cada 6 pessoas eu tenho a chance de entrevistar uma. Então, é simples ao acaso. Aí tem a sistemática, que é aquela que, se eu tiver 30 pessoas em 5 carteiras, né, 5 filas de carteira, e começo a entrevistar na 1, né, começo a entrevistar na primeira carteira, e 6 pessoas em cada fila, eu sempre entrevisto as mesmas pessoas, a mesma fila, então é sistemática. O pulo, né, é sempre o mesmo, né, pulo de 5 em 5, 6 em 6, entendeu? Essa é a sistemática. Aí tem a estratificada, que aí você tem que separar por estratos. Estratos em estatística são subgrupos homogêneos, como homens e mulheres e tudo mais. Tá? Isso a gente vai entender como funciona na próxima aula. Então, é só dei essa introdução para vocês entenderem o que é a amostragem. Eu falo nisso na próxima aula e ensino como calcular de maneira bem simples, bem tranquila, esses tipos de amostragem que são bem, assim, são coisas bem fáceis de se entender. Tá bom? Tudo bem? Beleza, professor. Então, beleza. Então, segunda-feira já eu lanço no AVA as aulas e tudo mais. E também eu deixo aba por aba, para que nós possamos realizar essa organização e vocês têm livre acesso lá. Beleza? Valeu?
Encerrada a aula agora, eu quero que vocês descansem e voltamos na